Eu sou José Antônio. Esse pequeno caso que estou trazendo, acho que no relativo à Covid, não tem muitas coisas em especial, porque a paciente apresentava um quadro de Covid leve. Mas eu quis trazer, pelo fato de ter tido um recém-nascido em boas condições e uma mãe com Covid que também teve uma boa atenção, seguindo os parâmetros que dá o Ministério da Saúde para uma atenção boa ao binômio mãe-filho, né? Então, esse primeiro slide daqui, eu queria apresentar o que nossa maternidade, é a maternidade municipal de Ji-Paraná, que nós chamamos essa parte daqui de centro de parto normal. Nós estamos orientados mais para atenção ao parto normal. Somos referências para parto normal e gravidez de baixo risco, até um risco intermediário para uns 15 municípios, mais ou menos. Então, é isso aí. Meu Deus, espera aí. Gente, travei com o meu slide, mas... Então, esse é o caso clínico de gestante com Covid-19. Aqui me chamam de Dr. José Antônio, alguns me chamam Dr. Uhert. Sou de formação gineco-obstétrica, mas sou mais, como todos nós temos eu tenho mais minha vida dedicada à obstetrícia que à ginecologia. Então, esse é sobre a paciente IDA, de 22 anos, cor parda, ela é de profissão garçonete, solteira, com ensino médio completo, natural de Ji-Paraná. Ela tinha o seguinte antecedente obstétrico: gesta 4, parto cesárea o primeiro, 2 partos normais, com uma DUM de 24/5, que dava uma idade gestacional de 42,1, um sétimo de semana, no dia da internação. Porém, pelo ultrassom do primeiro trimestre, dava 41 semanas. De qualquer jeito, isso se considera uma gravidez prolongada, não 40,4 pelo ultrassom. Grupo sanguíneo B positivo, ela tinha 10 consultas de pré-natal, com o início de pré-natal no segundo mês da gestação, com uma gestação de baixo risco intermediário pela cesárea, né? Não fazia uso de nenhuma medicação e a situação vacinal atualizada estava ótima. Essa paciente, ela se apresenta no hospital e queria, como se diz, informar uma coisa primeiro. Lá no hospital, o nosso hospital, ele tem um setor que a gente foi dividido, um setor de Covid, onde as pacientes, sejam grávidas ou não grávidas, eram atendidas. Então, essa paciente deu entrada no hospital pelo setor Covid. Depois que teve fez o teste de Covid positivo esse mesmo dia, aí foi derivado para nós para avaliação obstétrica. Então, a paciente apresentava cefaleia, coriza, dor no baixo ventre e dor lombar tipo contração, com perda de tampão mucoso há mais ou menos 3 dias. Então, ela procurou o setor Covid no mesmo dia, dia 15 de março, onde foi avaliada, submetida ao teste de antígeno, o qual acusou positivo, pelo qual foi encaminhada, após a avaliação dos clínicos lá, foi encaminhada à maternidade, onde deu entrada às 10h41.
seguindo o protocolo do Ministério quanto ao cuidado e proteção da Covid, a paciente foi avaliada com bom estado geral. O exame obstétrico, ela apresentava um colo dilatado com uma polpa digital grosso, apresentação cefálica, bolsa íntegra, movimento fetais positivo, BCF de 140, dinâmica uterina fraca, altura uterina 36, pressão arterial 13,8, temperatura 36,5. Segundo ela refere, isso já vinha apresentando há 3 dias. Aí, quando ela veio no hospital, eu preferi internar ela pelo quadro do Covid e pelo que, previndo que ela venha a complicar, já que está no final da gravidez. Então, em conversa com ela, eu pus todo o problema para ela e aconselhei internar ela e começar uma induto-condução. Pelo que considerei um Covid leve, não foi necessário realizar outros exames nela, além de que no meu hospital é complicado pedirmos outros exames. A paciente foi admitida às 11h41, com gravidez prolongada e Covid leve. Foi internada no centro obstétrico às 11 horas, onde permaneceu em isolamento em quarto individual até o dia da alta médica que ocorreu no dia 17. Vale informar também que aqui a nossa maternidade tem 5 salas individuais para o parto. O nosso parto é individual. As pacientes ficam em um setor de pré-parto até ser avaliada e ver que chega a 5 ou 6 centímetros de dilatação. Recém elas passam para cima, para salas de parto individuais. Cada paciente tem seu quarto, só dispomos de um quarto com banheira, mas lá tem bola, tem tudo que ela precisa para levar para frente seu parto. Tá certo? Foi conversado com ela e eu indiquei que iríamos fazer induto-condução, o qual foi feito com ocitocina. E eu tenho a conduta de fazer Placil de 8 em 8 horas, porque eu vejo que eu tenho uma boa resposta no trabalho de parto. Me favorece a dilatação do colo, né? Então, ela foi controlada enquanto estava no quarto individual, monitorando todo o tempo a pressão, monitorando a temperatura e monitorando a saturação. Durante todo o intervalo do trabalho de parto, ela não apresentou nenhuma alteração. Como podem ver aqui, tem a hora que foi, a saturação de 80, 70, todo o atendimento dela, da evolução do trabalho de parto, né? A induto-condução foi realizada com sucesso no centro obstétrico. Aqui no nosso centro obstétrico, os partos eutóxicos ou o parto que tiver alguma complicação são realizados com enfermeira obstetra. Se um acaso, como nesse caso, que a gente estava fazendo uma induto-condução, a gente fica com a enfermeira também. A mesma que realizou o parto, no dia acontecendo o parto às 3h30 do dia. Com a obtenção de um RN masculino, com Adgar de 7,8, pesando 2,915 kg. Um bom peso, estava tudo normal. A paciente, durante todo esse período, não apresentou nenhum pico febril, não apresentou nenhuma alteração. Então, aqui tem o partograma da paciente. O parto, como foi feito, ela teve um parto de cócoras, que o parto aqui no nosso centro obstétrico, como eu falo sempre com as pacientes,
Muita pergunta dele, doutor, como que vai nascer meu neném? E aqui eu sempre refiro para ela, senhora, se você quiser deitada, se você quiser sentada, de cócora, na água, no chuveiro, aonde você quiser, vai ter seu neném. E é assim que nós fazemos no nosso... No... Isso era o cartão de pré-natal da paciente, todos os exames estavam bem, então, e mesmo porque ela ficou com curto tempo de internação, não foi pedido mais nenhum outro exame, né? Essa é a situação vacinal da paciente. Então, como eu falava, o meu caso, mais que tudo, era ver que, não sei, ou talvez discutir com vocês o fato de que você pode acompanhar, dependendo dos casos, você pode acompanhar uma paciente e obter um bom resultado sem muitas complicações, apesar de que o quadro dela era um quadro leve, né? Isso é o que eu tinha para apresentar desse caso. Eu achei um caso bonito pelo fato de ela ter uma cesárea anterior, de ter que fazer uma induto-condução e ir controlando tudo e ver que foi monitorada, que saiu tudo bem, que é o que eu, como obstetra, eu corro atrás disso. Isso é o que eu tinha para apresentar. Não sei o que vocês... Muito bom, Zé Antônio. Não sei se você quer comentar, Maria Lúcia. Muito bom mesmo, doutor José Antônio, muito bom. A gente também tenta fazer com que as pacientes, inclusive aquelas pacientes que acabam em CTI por ter uma doença grave, possam continuar a gestação depois de sair da CTI e ter um parto normal. E a gente, eventualmente, consegue. Pacientes graves de CTI que depois têm alta e voltam para ter o seu bebê de parto normal. Aqui eu não pedi outro exame porque no caso de Covid leve... não precisa mesmo. Não precisa nenhum outro exame. Não. E a paciente aqui no nosso hospital, ela sai de alta e se pede o retorno no mesmo lugar onde faz pré-natal. Hoje está complicado um pouco por causa do Covid o retorno. Porém, antes de apresentar esse trabalho, eu fui atrás dela. Eu conversei com ela, estive com ela, ela me falou, doutor, foi maravilhoso. Depois que meu neném nasceu, eu não senti mais nada, está tudo bem, está ótimo, me falou. Isso é que, como diz, nós obstetras nos enche o coração, né? Pelo menos é o que eu sinto. Na sua maternidade, se permite a presença do acompanhante no trabalho de parto e parto da paciente com Covid? Você está permitindo, doutora? Certo. No nós também. Você está permitindo, tomando todas as precauções, mas se permite. Ou no caso que já se teve, não foi comigo esse parto, de acompanhante que falava que ela já teve Covid ou estava com Covid também. Mas não fui eu que acompanhei esse parto. Mas aqui entra em todos os casos do paciente, desde o momento de internação até o dia de alta, o paciente tem acompanhante. Perfeito. Muito bem, Zé Antônio. Olha, eu gostaria de destacar exatamente o que tu conversaste. Né? Primeiro, é um quadro leve. Tá? E o mais importante no quadro leve é a observação do quadro clínico. Não há necessidade realmente de fazer nenhum exame laboratorial, raio-x, iniciar com medicamentos. A gente vê de tudo. O país é muito grande, que nem nós conversamos antes, né? Então a gente acaba vendo de tudo em relação à Covid. Né? Então, os mais, digamos, afoitos, preocupados, começam com corticoide logo em seguida, começam com antibiótico. E hoje a gente sabe que esses medicamentos não têm um efeito benéfico, a não ser que tenha uma indicação médica para isso. Né? Para usar um antibiótico tem que ter uma pneumonia, para usar uma heparina tem que estar a paciente internada por bastante tempo, para
ter o risco de tromboembolismo. Os quadros mais graves é que tem risco de tromboembolismo. A questão do oxigênio, a gente só vai dar se houver uma disfunção respiratória com diminuição da saturação do oxigênio. Então, eu acho que a grande validade desse quadro que você traz é a questão do que a maioria dos quadros clínicos da COVID. É um quadro leve, né, que a gente não precisa ficar apavorado com esse quadro leve, a gente tem que fazer a condução clínica dele, observar a paciente, e o mais importante é que essa paciente, se não tivesse em trabalho de parto, ou não tivesse uma indicação de uma indução de trabalho de parto, a gente provavelmente teria dado alta para ela e mandado para casa. E a observação dela em casa também é muito importante. A gente tem feito muito teleatendimento, né, com os pacientes. Então, com os pacientes, a gente observa elas em casa e, através do telefone, a gente vê como é que está a evolução. Se a evolução acaba piorando, a gente manda retornar ao hospital. A cidade de vocês já é praticamente uma capital, né? Então, assim, ó, é uma cidade grande, né? Mas a gente tem cidades muito longe de hospitais mais bem aparelhados. Então, vocês têm um hospital grande perto de vocês, então daria para transferir uma paciente dessa se piorasse em curto espaço de tempo. Então, uma coisa também que a gente tem alertado, como o país é muito grande e as estradas são longas, os rios são devagar, a gente tem procurado que as pacientes sejam transferidas antes de complicar, às vezes. Então, se tivesse algum grau de disfunção respiratória, a gente talvez fosse ter que também indicar uma transferência para um hospital maior em algum momento. Né? E eu fiquei curioso uma coisa que a gente tem tentado fazer no nosso meio aqui, que é a questão do parto pela enfermagem. E eu vi que nós tivemos um acompanhamento total da enfermagem. E no puerpério, algum médico faz alguma avaliação ou a enfermagem avalia e dá alta? Como é que é esse acompanhamento no pós-parto? Olha, no pós-parto, elas são acompanhadas no mesmo pré-natal, que são enfermeiras obstetras também. Porém, tem um grupo de são duas médicas que acompanham o puerpério que teve, sei lá, a paciente que saiu com pressão alta, que teve alguma complicação, elas vêm. Mas o normal só fica com as enfermeiras obstetras. Mas esse puerpério imediato no hospital, assim, quem é que dá alta para vocês aí? É a própria enfermeira? Não, a internação, a alta é do médico. Só o procedimento é a enfermeira obstetra, ou se ela tiver algum problema, chama um médico plantonista para acompanhar, ou para ele fazer. Claro. Mas normalmente então o médico que dá alta, não é? Sim. Sempre é médico que dá alta. E a paciente interna no nome do médico, não da enfermeira obstetra. Sim, no nome do médico. O responsável por tudo dentro do procedimento, ainda que seja. O obstetra é o mesmo médico porque ele está, por ser chefe de plantão, ele assume tudo, mas qualquer intercorrência que ela tem, ela chama imediatamente o médico. Perfeito. E estamos tendo também pediatra, né? Assim que ela nasceu, passou para a mão do pediatra. O pediatra avaliou e o neném estava muito bem. A gente tem tido uma certa dificuldade para implantar esse tipo de processo entre médico e enfermeira, porque tem excesso de médico ali. Tem muito médico que acaba complicando. Olha, eu vou te falar, aqui nós na maternidade temos falta de médico obstetra. É tanto que o quadro de médicos não está completo. Então, muitas vezes, quem faz plantão na maternidade é cirurgião, que não é muito bom, mas não tem outra forma de fazer. Aqui não tem ginecólogo obstetra suficiente para aqui. Na cidade.
pense que nós somos a segunda cidade em tamanho no estado. Isso. Cidade grande. É grande. Quantos habitantes vocês têm? Mas não tem. E mesmo os ginecólogos que está tendo, a dificuldade que nós temos é porque vocês sabem que quem mais leva processo todo o tempo são os obstetras, né? Então, muitos ginecologistas e obstetras simplesmente não fazem mais obstetrícia, ficam só com a ginecologia. Mas eu adoro a obstetrícia, estou aqui. E acho que vou morrer aí. Eu gosto muito da obstetrícia, mas eu falo que desde que o Ministério da Saúde tomou a atitude de não exigir, se não implantar o acompanhante, melhorou muita coisa. Melhorou muito, para nós melhorou muito. Antigamente era muita briga, muita reclamação, e a família falava uma coisa e outra mais. Desde que tem o acompanhante, vamos dizer, quase sumiu isso daí. A gente viu que melhorou muito nesse sentido. Com certeza. Isso é um grande avanço para tranquilizar a paciente, a família. Sim. Na sua cidade tem UTI, doutor José? Tem uma UTI, mas em um hospital... sim, tinha uma UTI, tem, em um hospital particular. O município, o hospital, agora abriu uma UTI, mas é nova. Tem uma UTI, mas deve ter quanto? Uns 6, 7 leitos só. Então, se o senhor tivesse uma paciente grave, teria que transferi-la para onde? Eu teria que exigir ver uma vaga na UTI daí, ou teria que pedir uma UTI para o município mais perto, que não me recebe, porque eles não têm obstetra. Eles só têm ginecólogos, então eles não recebem, seria Cacoal, que está mais ou menos a uns 90, 100 quilômetros daqui. Aí o mais perto que teria seria de Porto Velho. Porto Velho são quase 300 quilômetros. E dá para chegar rápido? Dá para chegar rápido a Porto Velho ou não? Nem tanto. Não, mas a estrada ruim, né? A estrada até que não tá ruim. Para o nosso padrão, a estrada está boa agora. Mas, às vezes, quando o caso amerita, tem a UTI aérea. Se a gente exige, o Estado libera. Certo. E o senhor teve muitos casos graves de gestantes? Não. Como eu falo, a gente trabalha aqui em esquema de plantão. O único caso que eu teve com Covid foi esse que eu apresentei. Eu, particularmente, no hospital, não vi mais. Agora, eu sei que outros colegas atenderam, mas era cirurgião e eles interromperam a gravidez imediatamente. E mandaram a paciente para UTI, para fora. Não ficaram na cidade. Sim. Tanto o neném como a paciente. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem procurado estimular o parto vaginal, mesmo em pacientes graves, né? Porque a gente tem visto que o que faz diferença na mortalidade, né, dos pacientes são alguns aspectos. O primeiro é a obesidade, né? A obesidade é um problemaço. Depois da presença de diabetes e hipertensão e a cesariana, né? A gente vê que a cesariana piora muito o prognóstico dos pacientes. Nós temos algumas perguntas no chat ali, né? Temos a Maria do Carmo, que nos tem acompanhado aí, ela refere que 300 quilômetros de uma estrada são 4 horas de viagem, né? Esse é o grande problema do país, né? Então, é a demora para te transferir uma paciente. Então, a gente tem que estar na frente, tem que achar que vai ficar grave, a gente tem que encaminhar antes, né? E o doutor Elias está perguntando como é que estão as vacinas aí. Olha, as vacinas aqui estão indo bem, tá? Se está vacinando bastante, tá? Já estão abaixando aqui até, me parece que está para baixar
de 17 anos para cima já. É? Todas as grávidas se estão vacinando. Então, está bastante avançado aqui nesse sentido. Que bom. Muito bom. E as gestantes estão acompanhando a vacinação, não estão se recusando. Não há recusa das pacientes. Elas estão tomando. Até agora não temos nenhum histórico de recusa. Ah, que ótimo. Muito bom. A gente vê coisas que não deveria ver, tipo assim, médicas grávidas se recusando. Sim. Impressionante isso. É a pior situação. Sim. Mas a recomendação realmente é sempre bom de conversar sobre vacina, porque existe uma série de dúvidas. A gente tem dúvidas em relação às vacinas, né? Mas a gente não tem outro remédio. A gente tem a arma que a gente tem para diminuir a Covid, diminuir a transmissão, diminuir as complicações que as grávidas têm, é a vacina, né? Não importa qual vacina aí. Existe a recomendação de não fazer a AstraZeneca nem a Janssen, mas mesmo elas, em alguns países, elas foram liberadas. Sim. A gente tem seguido a recomendação do Ministério da Saúde, de não fazer as duas, mas o risco de uma trombose, por exemplo, dessas vacinas é muito pequeno. Mesmo que tenha usado de maneira inadvertida, não é uma preocupação. Se puder usar outra, como a Pfizer ou a Coronavac, melhor. Mas não precisa ficar apavorado se alguém utilizou, por exemplo, no passado aí uma Sim. Aqui eu poderia dizer que a situação é ao contrário. Há muita procura das grávidas pela vacina. Aqui não há rejeição à vacina. Foi feito algum tipo de propaganda ou de campanha especial para isso? Sim, no pré-natal. No pré-natal se faz. Muito Uma bom. questão que vai começar a se discutir, talvez com mais frequência agora, é a questão da idade da paciente gestante, né? Então, a Pfizer já liberou para pessoas acima de 12 anos. E a gente tem recomendado pacientes, mesmo jovens, né, grávidos, e a gente sabe que no Brasil nós temos um número muito grande de pacientes adolescentes gestantes, é melhor elas utilizarem a vacina do que não usar. Aqui a incidência de gravidez precoce é muito alta também, é muito alta. Olha, a mais jovem que eu fiz parto foi uma de 13 anos. Aliás, teve uma vez três de 13 anos junta, e eu peguei e falei, engraçado, né? Entre elas era uma indígena, mas a indígena era bem pequenininha, bem magrinha. Aí eu falei, engraçado. As duas, uma que era morena e a outra que era branca, tiveram um parto normal. E a única que não conseguiu ter foi a indígena. Vou ver. E que a gente sempre vê que a indígena tem muito mais facilidade. Sim. Mas também ela não cresceu, né? Desculpa. Oi? Não, pode falar. Tem uma pergunta no chat que o fluxo da atenção primária na sua cidade é muito tranquilo. Acho que pelo que funcionou o pré-natal deve ser, né? Sim, o pré-natal funciona, né? Isso é mas foi muito difícil porque o único ponto de referência que nós tínhamos referente à Covid era o hospital. Então, foi complicado no começo até se organizar tudo. E depois se abriu de tarde, principalmente, as pacientes com risco de Covid eram atendidas de tarde. E nos postos de saúde também se ampliou para atenção de Covid, que antigamente só se fazia no hospital. E as pacientes com Covid que têm o parto e têm alta, elas são acompanhadas pela atenção primária no pós-parto? Sim, são acompanhadas no pós-parto pela enfermeira obstetra, e a parte do Covid também são acompanhadas pela Secretaria de Saúde, via telefônica. E como é que estão os insumos aí? Não falta material para prevenção da
da equipe médica e enfermagem? Olha, como toda coisa, como todo SUS, tem época que tu tem de tudo, como tem época que te falta até a dipirona. O SUS sempre é assim, tu sabe que tu depende mais que todo aqui, que nosso hospital é municipal, eminentemente municipal. Tem apoio do governo, sim, mas é a questão política, né? Mas tem vezes que tem de tudo e tem vezes que não tem nada, né? Aí eles reclamam que é a questão da licitação, que demorou, que uma coisa, que a outra, mas a gente sempre discute, eu não posso falar para a minha paciente que eu não posso dar o remédio porque a licitação não veio, ou porque a licitação se atrasou, né? Mas é assim, imagina pior aqui, onde os medicamentos vêm de fora, onde não produzimos nada de medicamento, né? E como é que estão os testes? Assim, o doutor Elias está perguntando ali se todas as gestantes são testadas. Vocês têm teste suficiente para os pacientes? Como é que funciona? Sim, está tendo. Agora está tendo, sim. Está tendo não só para pacientes de Covid, está tendo para toda a demanda da população. Graças a Deus. Já teve época que faltou, mas agora está tendo o suficiente. As pacientes só assintomáticas são testadas ou todas as gestantes que chegam na maternidade são testadas? Não, geralmente é paciente sintomática. Mas a questão é a seguinte, como eu falo, está um pouco separado, depois se junta. Se chega uma paciente na maternidade com sintoma, vamos dizer assim, não tem nenhuma queixa obstétrica, e está com sintoma sugestivo de Covid, primeiro vai lá. Vai no setor Covid, lá vão fazer o teste, vão examinar se está tudo bem, positivo ou negativo, já encaminham para a maternidade para avaliação obstétrica. Essa é a nossa rotina. Muito bem. E o pessoal gostaria de saber alguma coisa? Nós temos algumas pessoas aí acompanhando, estou vendo que tem a Giovânia do grupo de trabalho, vocês, né? Sim. Se ela gostaria de falar alguma coisa a mais? Olha, Eu do Ministério da Saúde, doutor Reste. sim. Em relação para os municípios, eles receberam recurso através de portaria para manter essa mulher que a atenção básica identificar como que tenha sido testada positiva, mantê-la em isolamento. Vocês profissionais sabem disso? Sim, ela ficou em isolamento. Seguindo todas as normas do Ministério da Saúde. Como eu falo, nós temos não sei, nosso centro de parto tem sala isolada para parto. Então, paciente que está com Covid, já ela fica nessa sala até a alta. Certo. São 3 PPP? São 5? São 5. São 5. E tem da internação à alta? Da internação à alta. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, dá perfeitamente para manter, né? Vocês têm... Sim. Né? É uma média de quantos partos lá nesse centro de parto normal? Aí tu me pegou agora, não sei exatamente. Oi. Olá, doutor. Oi. É Giovânia falando, diretora de maternidade. A nossa média está sendo de 60 partos mensais. Perfeito. 2 partinhos por dia. Bom. Então, mais ou menos. Giovânia, então, eu sou Gerlive, sou da Saúde da Mulher, Ministério da Saúde. Então, tá ótimo, né? Dá perfeitamente para fazer, para dar internação alta, né? Sim. Geralmente, aqui a gente briga que a lua, ela influencia muito. Geralmente, lua cheia, lota, fica os 5 quartos ocupados.
mas geralmente para a Covid sempre fica um quarto separado. Nunca nós colocamos ninguém nele, a não ser o Covid, que é já para não ter uma surpresa desagradável, né? Certo. Além de que temos uma sala também que dedicamos para aquela paciente que está no puerpério imediato. Se chegar alguma, já ela vai para esse isolamento também. Aí libera o quarto para a próxima parturiente. Não é assim, Giovanni? E a vinculação com a Sim. Deixa eu só explicar o que ele falou. Quando a paciente ela tem o parto no centro de parto, ela fica aqui conosco 24 horas. Dentro dessas 24 horas, se chegar outra paciente com Covid, nós remanejamos ela para a enfermaria na maternidade, que é anexa ao CPN, e aí ela vai para essa enfermaria ficar com o RN dela, enquanto a outra vai para a enfermaria, para o pré-parto Covid, que é específico para elas. Então, tem essa remoção, e aquela outra enfermaria da maternidade, dali ela vai ficar 24, 48, quantas horas elas precisar, porque aquela enfermaria é só para elas. E nessa enfermaria aí, ela é ligada com vocês na casa de parto? Isso, a maternidade ela é anexa ao CPN. A gente separado de uma porta. É um CPN intra-hospitalar, né? Isso mesmo. Quantos nascimentos tem na maternidade? Na faixa de 80 a 90. 80 a 90. E taxa de cesárea deles? Cesárea. Essas são cesárea? Tudo é só cesárea, né? Então, certo. Então, de 140, tu tem 80 cesáreas. O centro de parto normal tem 60 nascimentos por mês, é isso, mais ou menos? Isso, de 80 a 90 cesáreas mês. Como eu já falava, pelo fato de que nosso quadro de médico não são todos obstetra. Temos vários que completam nosso quadro, que são cirurgiões, né? Então, por isso, acredito que seja maior nosso índice. Não, perfeito. Mas é uma taxa cesárea alta mesmo. Sim. Se juntar tudo, o fato de contar com a enfermeira obstetra, com a obstetriz, não reduziu a taxa de cesariana? Porque ela pode acompanhar o trabalho de parto? Sim, o problema disso daí que é problema de muitas vezes até a enfermeira obstetra não se sentir amparada, se não é o obstetra que está acompanhando. Sim. Entendeu? Sim. Posso falar? Como enfermeira. Então, o doutor José ele dá um suporte muito bom para a gente no CPN, como obstetra, mas realmente tem alguns cirurgiões que eles, quando o parto começa a ser um parto prolongado, eles já querem logo resolver o problema, quer fazer a cesariana. Então, quando é um obstetra experiente, ele vai usando as técnicas a qual a gente já conhece. Porém, quando é um cirurgião, ele já acha que 12 horas, 14 horas... e vamos fazer cesárea, que já está demorando, a família começa a falar demais, e aí acaba levando para cesárea um parto que poderia ser muito bem normal. Só por isso, nada assim, não criticando ninguém, mas acredito que seja só a pressão familiar e pela quantidade de horas que muitas vezes se vai um parto normal. Esse é um dos problemas que a gente tem no dia a dia do obstetra, né? Essa pressão hoje da sociedade não é fácil. Sim, com certeza. E como eu falo também, é o medo do colega acabar levando um processo também, né? No centro obstétrico são 5 enfermeiros e todos os 5 são obstetras. Nenhum plantonista no CPN faz plantão se ele não for enfermeiro obstetra. Tem que ter especialidade. Tá, ótimo. Está habilitada, Gilvânia? Eu não estou lembrando aqui de Paraná, mas eu acho que sim, né? Não está habilitada. O que está faltando? Vocês têm recursos humanos, o que está faltando?
A parte física, é questão da parte física que não conseguiram concluir algumas obras, tipo repouso, copa, banheiro funcionante, são mínimas coisas. Mas é intra-hospitalar e não dá para usar a estrutura do hospital e colocar como tipo 1. Então, entrou uma diretora nova agora no hospital, e ontem ela me chamou para conversar, e nós vamos tentar ver se conseguimos fazer essa habilitação, porque assim, já tem 2 anos que estamos na luta e não conseguimos, eu não sei te dizer qual o entrave, mas sempre tem um entrave. Qualquer coisa, a Saúde da Mulher está à disposição, vocês podem acessar, que a gente auxilia vocês no cadastro, tá? Para habilitação. Ótimo. Já vou te perturbar amanhã. Pode sim, certeza. Pode ligar aqui que a gente faz toda a orientação para habilitação. Tá bom. Tá? Porque, se bem que agora, eu não sei se vocês já tiveram acesso aos equipamentos, por conta da Covid, foi disponibilizado o recurso através de uma portaria que se chama 3186, pela quantidade de passos. Nós não conseguimos usar ainda. Então, eu não consegui usar ainda esse recurso, você acredita? Pois é, mas tem recurso para qualificar aí o parque tecnológico. Então estamos na luta. Tá, então tá. Então, é mais uma coisa, se precisar de ajuda, pode acessar. Tá jóia, então, obrigada. Tá bom? Essas informações são muito importantes, né? Porque a implantação de centros de parto não tem um mínimo de regras que são necessárias e existe um custo para o hospital para fazer, né? Então é importante ter essas informações aí. As habilitações, doutor Geraldo, todas através da portaria, uma portaria 1020, que agora ela está na portaria consolidada número 3 e número 6, mas é só você seguir, elas são muito didáticas para acessar, você olha e tem toda a forma, né, como fazer, como proceder para você solicitar uma habilitação. Então, ela não tem muita dificuldade. E o enfermeiro, no centro de parto normal, o parto, toda a assistência fica por conta do enfermeiro obstetra, da internação à alta da paciente. A alta também? Aqui a alta é o médico. A internação e a alta é do médico. Mas o enfermeiro obstetra é daquela paciente que vem de um pré-natal, que todo mundo sabe, que vai para o CPN, é aquela mulher que tem todo um histórico, que passou por um pré-natal de baixo risco, né, de risco habitual, e que chegou aí com tudo certo, a enfermeira faz toda uma análise de toda a caderneta e de tudo que essa mulher, de todo o histórico dessa mulher, e ela conduz com tranquilidade. E depois, se houver intercorrência, é isso que a gente quer, que esse profissional qualificado, né, habilitado, que é o médico que está ali, esteja para atender as intercorrências, caso haja. Né? Porque antes sobrava tudo para o médico, e agora a gente faz essa divisão, que é para dar aliviar um pouco, né, o trabalho, e ele ficar mais para o alto risco. Mas, como eu falo, ainda cá nós fazemos a admissão e fazemos a alta da paciente. Outra coisa que, vamos supor, as enfermeiras sempre, não sei se é questão de costume, acredito eu, mas se ela precisasse, por exemplo, corrigir usando uma ocitocina, tem enfermeira que vai e faz, mas tem outra que pega e fala, não, se não está assinado pelo médico, não faço. Sim, tá certo, mas ela vai fazer só aquilo que ela sabe da sua competência, que tem que ser, né? E para dentro de um cenário, dentro de um parto normal, onde você faz dentro de um CPN, você usa as boas práticas. Sim, com certeza. E houve um investimento grande para qualificar esses espaços, né? Sim. E a disponibilização de insumos e tudo, de equipamentos e tudo para qualificar. Então, as estruturas de um centro de parto normal, ela tem estrutura
são adaptadas com espaço para essa mulher deambular, com chuveiro, com água, chuveiro quente, com banheira, né? E com toda uma oferta que foi feita já para qualificação da cursos de aprimoramento, né? Colocando esses profissionais, essas enfermeiras em imersão, para saber, né, ter todo um cuidado com essa mulher nesse momento. Perfeito. A gente tem uma pergunta, a Maria do Carmo, na sua mão. Pode falar, Maria do Carmo. Existe, doutor José, uma boa relação das enfermeiras obstétricas com os obstetras que estão de plantão? Porque nem sempre a normal deve estar próximo à maternidade, não é isso? Sim, acredito que sim. Olha, eu vou ser um pouco sincero. Como em todo lugar existe uma pequena discrepância, existem alguns, não sei, existem pessoas com a qual, ou seja, existem pessoas com a qual tu tem mais empatia que com outras pessoas, mas isso é o normal, o corriqueiro de todo serviço, né? Mas existe sim, existe essa atenção. Isso que eu sou dentro da maternidade, vamos dizer assim, eu sou considerado mais carrasco, porque eu exijo que o gotejamento, que isso, que o outro, que controle isso, que controle o outro, que porque deixou isso, porque deixou o outro, mas existe sim uma boa atenção. Nesse sentido, as enfermeiras, pelo menos eu que eu sinto, que elas falam que eu exijo mais, mas eu ajudo mais também. Então, acredito que o mesmo acontece com os outros colegas. Porque no Brasil nós temos o exemplo do Sofia Feldman, né? Que existe a casa a maternidade, né? Sendo parto normal, mulheres enfermeiras é quem dá assistência e que tem uma boa relação com os médicos, né? Os médicos obstetras. Sim, com certeza. A gente passou por lá também. Eu conheci o Sofia, fui para lá pelo Ministério da Saúde, esteve lá. E antes de ir no Sofia, aqui na maternidade, eu já fui um dos primeiros médicos que comecei a defender o parto no próprio leito. Que ela esteja tranquila, normal. Teve colegas que eu fui atacado, mas daí acabamos indo para o Sofia, eu e outro colega que tinha esse problema, e de lá já ele voltou com a cabeça mudada. Mas existe boa relação aqui. Como eu falo, às vezes é problema de empatia entre pessoa e pessoa, né? Mas a relação em si é boa. O trabalho em equipe né? É tudo. Então, assim, o método não farmacológico para o alívio da dor, ele faz toda uma diferença. E quando ele está sendo bem empregado nesse lugar, nossa, tudo flui. E flui muito bem. Né? E aí, quando precisa de um outro nível de assistência, ainda mais para vocês, que ele é intra-hospitalar, é só mudar de porta, né? É só botar numa cadeira, botar e seguir para um outro ambiente. Ou então até o próprio médico ir até o centro de parto normal. Mas eu, principalmente, estou presente em todo lugar, e eu fico sempre preocupado com o que está internado, porque... Como eu falo, a minha orientação, eu sou ginecólogo, em outro hospital faço ginecologia, mas aqui na maternidade faço obstetrícia porque é uma coisa do meu coração, eu amo obstetrícia, sabe? Então, eu sou um dos médicos aqui da maternidade, defensor do parto, mas é a tal coisa, defender o parto normal até onde o normal dá. Sim. Passou do normal, também não forço. Sim. Mas eu sou defensor do parto normal. A analgesia obstétrica por anestesista é oferecida, doutor José? Não, mesmo porque não temos anestesista suficiente na cidade também. Mas só nesse sentido. Tem anestesista de plantão no hospital para cesarianas? Tem anestesista no hospital geral para tudo. Não é só para cesariana. Sim.
E o meu problema é que, por ser uma cidade pequena, os anestesistas dão atenção a outro hospital, então não é presencial, é a necessidade. Mas ele vem na hora que tu chama. Sim. Inclusive para o centro de parto, não, daí a paciente passa para a maternidade. Isso, nesse caso a gente leva para o centro cirúrgico, já sai da maternidade. O centro cirúrgico não é na maternidade, mas também não é longe da maternidade. Muito bem. Muito bem, pessoal. Um comentário a mais? É muito bom a gente conhecer a realidade de outros estados, né? Muito bom. Não, doutor. Gostei muito do caso, gostei muito da demonstração de como é que está o trabalho sendo feito aí de Paraná. E que o Brasil é realmente uma diversidade, né, de cada região. Cada região é um Brasil. É verdade. Mas eu vou dizer, doutor José Antônio, eu tenho comprado carne do Ji-Paraná aqui. Parece interessante, né? Mas às vezes a carne do Ji-Paraná é mais barata que a carne gaúcha aqui. Nossa, a distância. Atravessa o país e ainda assim é mais barato. É mais barata. E aqui a carne está cara agora, hein? Mas... Deve ter muito gaúcho, hein? Olha, tem de tudo aqui. Aqui em Ji-Paraná tem de tudo. Tem gaúcho, tem de tudo. Tem todo o país. Tem nordestino? Tem muito, doutora. Tem muito, sim. É o que eu comentava, eu que sou boliviano, que me falam, ué, mas você mora 30 anos aqui e não perdeu o sotaque? Aí a minha desculpa é essa. Ué, mas vem nordestino para Ji-Paraná, vivem aqui, morrem aqui e nunca perdem o sotaque, por que eu vou perder o meu? O Nordeste é longe, né? É longe, sim. Mas eu gostaria... O nordestino vai para o norte, o nordestino vai para São Paulo, então o nordestino gosta de andar. Sim. Eu gostaria de, já fazendo um preâmbulo, talvez, para acabar, de agradecer a boa vontade, o tempo que vocês tiveram comigo, a paciência que tiveram. Talvez eu sou um pouco agitado, falei muito depressa, não sei, mas é meu jeito de ser. Eu fiquei muito feliz e, como eu falo para mim, esse foi um caso que eu atendi, que eu acompanhei e que me encheu de satisfação de saber que saiu tudo bem. Não teve a oportunidade de ter um outro caso mais grave para nós, porque geralmente o mais grave, como a doutora Maria do Carmo sabe, ele vai para Porto Velho, geralmente, porque lá eles são a referência de gravidez de alto risco. Mas o risco médio, leve ou intermediário, a gente resolve aqui. Mesmo porque nossa maternidade é referência de, me parece que são 16 municípios pequenos, ou satélite. É como se você imagine São Paulo e todos o grande ABC, só que aqui é em menor quantidade, e distâncias maiores, e estradas horrorosas. Mas em todo canto temos médicos e colegas que trabalham e se dedicam a tudo. Mas eu me senti muito feliz de ter compartilhado com vocês isso. Eu gostei muito de ouvir o meu doutor José. Eu também. Obrigado. Com certeza. Nós estamos chegando ao final mesmo, estamos chegando perto das 5 horas, e a gente quer agradecer muito o seu caso. A gente não quer, na verdade, casos muito graves. A gente gosta realmente desses casos mais simples, porque esses são os casos mais frequentes, são os casos onde mais às vezes tem dúvidas, onde as pessoas começam a usar um monte de medicamento que não precisa, e eu sei que uma condução muito bem. Assim,
Foi muito boa a condução que a senhora fez nessa... E não precisa interromper a gestação com pressa, é um bebê que pode nascer no seu tempo. Aqui a gente decidiu interromper porque já estava... Já era uma gestação de termo, já estava indo Não, ela já tinha indicação obstétrica de ser interrompida. Sim, então, e como ela estava no começo, porque fazia 3 dias que apresentava sintomas, então não vamos esperar que complique, né? Não, está completamente correto. Muito bem. Tá certo. Muito bem. Então. Gostaria de agradecer, então, se a Maria Lúcia quer falar alguma coisa no final. Não, um prazer lhe conhecer, doutor José Antônio. Obrigado, o prazer foi meu. Um grande prazer de compartilhar com vocês tudo. E igualmente, para nós é sempre um prazer conhecer o pessoal do Norte e Nordeste. Tá certo, muito obrigado. Não, um abraço, então, acho que nós vamos nos despedir. Tá certo. Tá certo, então. Até mais. Bom dia. Até mais. Até mais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.